Boa noite, oitavo ano. Saudade imensa de vocês. Poxa, quanto tempo, né? A gente parou a aula aí no meados do mês de março, né? Infelizmente, por conta dessa pandemia aí que está assolando o mundo. E, infelizmente, né, a gente começou com algumas atividades pelo Unimestre de uma maneira não pessoal, né, não nos encontrando. E agora nós estamos achando alguns caminhos, né, digitais para poder ter contato com vocês, um contato visual, um contato, enfim. Agora vai acontecer semana que vem o plantão de dúvidas. Nós vamos usar um site e uma reunião vai ser montada com todos os professores para que vocês participem, nos vejam novamente, né, possam conversar com todos, né, que dão aula para vocês e tirarem as dúvidas e tal de todas as matérias. Então nós vamos, por hora, nós vamos ter que seguir por esse caminho, né, o caminho digital. Ah, de qualquer forma, eu estou lançando essas aulas no Unimestre, está muito difícil, porque o YouTube está travando, tu edita aulas, gravar aula é fácil, né? Mas assim, para colocar no YouTube e criar um link, mandar para vocês, horas eu estou passando para conseguir fazer essa edição. Está bem complicado, porque todo o Brasil está usando isso, né? Imagine o cruzamento de linhas. Mas, na medida do possível, a gente vai mandando o material. Nós estávamos estudando, quando paramos a aula, né, as populações americanas e africanas, as características etárias, que é o que eu vou trabalhar com vocês agora, um pouquinho esse capítulo, e um pouquinho o capítulo 3, né, os deslocamentos populacionais na América e na África. O importante para entender esses capítulos é muito simples, né? Já foi feita uma prova, da qual vocês saíram muito bem, eu gostei muito do resultado, já lancei as notas de quem fez, né? Quem não fez vai fazer num outro momento. Mas estudar em casa, você precisa ter uma rotina, né? Dividir as matérias, né? Qual é o período que você vai estudar geografia. Eu sugeria que vocês seguissem o próprio roteiro do horário das aulas, né? Eu tenho geografia com o professor Áureo na terça e na quinta. Então eu vou estudar um pouco na terça, um pouco na quinta, eu estudo tudo na terça e na quinta eu uso uma outra matéria, mas você tem que ter uma rotina. E essa rotina passa invariavelmente, necessariamente, por seguir o roteiro do Unimestre. É no Unimestre que eu estou passando resumos para vocês, a abertura de capítulo eu estou mandando um vídeo, né, que vocês estão, espero que a maioria esteja assistindo, embora o resultado não seja 100%, mas a ideia do vídeo é que você tenha uma ideia visual sobre essas migrações, sobre essas situações etárias, né, de gráficos, né, de pirâmides etárias da América e da África, entendendo o capítulo como um todo. A partir dentro do Unimestre, você assistiu o vídeo, leu os resumos que eu passei, fez a leitura do capítulo, né, a leitura dos textos. Num segundo momento, você vai fazer as atividades, né, que eu estou pedindo de uma maneira bem lenta, porque a gente tinha adiantado bastante a apostila, então não estou sobrecarregando vocês, mas é importante que vocês façam a atividade. Numa outra videoaula que eu vou mandar entre essa semana e a outra, muito provavelmente, eu vou fazer a correção das atividades principais, né, desses dois capítulos, capítulo 2 e 3, que fecham a apostila. Então, tendo essa rotina, vocês vão poder, no momento de participar de uma videoaula ou de um plantão de dúvidas, debater com o professor aquilo que não entendeu, ou que ficou em dúvida, ou isso ou aquilo. De qualquer forma, eu acho que o material da apostila é muito bom, vocês devem usar, como eu fiz em sala, estou falando para todas as turmas, né? Eu estimulei o uso do QR Code e da realidade aumentada, porque é um material que amplifica a imagem, amplifica os exercícios interativos, para que você tenha uma espécie de amplitude, né, do conhecimento que a apostila está trazendo. O próprio Positivo On, quando eu libero a trilha, é para que você também tenha um exercício alternativo ao que está na apostila, para poder compreender melhor os assuntos, né? Assim como o material de apoio que fica no final, né, com os gráficos, os mapas e com todos os dados. Tem muita informação? Tem muita informação. Tem algum problema quanto a isso? Nenhum. Conhecimento não faz mal para ninguém. Conhecimento torna uma pessoa mais interessante de conversar com ela. E é isso que eu sempre proponho nas aulas para o oitavo ano. Muito bem. Eu fiz algumas anotações aqui na própria apostila sobre as estruturas etárias das populações americanas. Tem um gráfico muito legal com um QR Code na página 35, vocês podem ver,
que mostra ali uma estrutura etária, uma pirâmide etária do Canadá, da Bolívia, do México e do Haiti. O que a gente pode perceber numa primeira olhada é que o topo dessa pirâmide etária, né, a gente vai percebendo que no Canadá ela é um pouco mais larga. Isso quer dizer uma coisa muito simples, que a longevidade, a qualidade de vida no Canadá é maior do que na Bolívia, no Haiti e no México. Porque se a gente pegar os outros gráficos, né, eles vão afunilando ao ponto de ficar mais do que uma ponta de uma seta, de uma lança. Isso quer dizer que as pessoas vivem menos, portanto, uma qualidade de vida menor. Ao mesmo tempo, você tem um índice de nascimentos, né, que é a base da pirâmide no Canadá menor, as pessoas têm menos filhos, e se você pegar a Bolívia, por exemplo, essa base da pirâmide entre nascimentos de mulheres e homens é bem mais larga. Então, significa que não há um controle muito grande das famílias na quantidade de filhos, o que acaba também atrapalhando na criação. Então, são dados que eu tenho dentro do gráfico que me permite entender o IDH, a estrutura econômica, social e humana de um país. As estruturas etárias existem para isso. Normalmente são institutos de pesquisa que fazem esse tipo de gráfico, de mapa, né? No caso do Brasil, o IBGE faz isso, né? O censo que ia haver agora no final do ano provavelmente vai ser transposto, cancelado por conta dessa reclusão social aí que a gente está vivendo, né? As pessoas não podem sair, então muitas coisas que foram programadas para esse ano vão ter que ser adiadas. De qualquer forma, seguindo aqui a lógica da apostila, nós temos as características demográficas da África. A África, pelo que eu li, e vocês devem ter entendido aqui, ela tem assim, são países que têm estruturas etárias, né, de muitos nascimentos, né, com muitas mortes também. As pessoas vivem menos na África. Isso quer dizer que os países africanos, de uma maneira geral, são países que têm uma juventude muito grande crescendo. Muitos deles crescendo sem perspectiva, com falta de emprego, com pobreza, com isso, com aquilo, com várias dificuldades. Em outros países africanos, a industrialização e a urbanização estão acontecendo de forma tardia. As pessoas estão começando a migrar do campo para a cidade agora recentemente, nos últimos 10, 15 anos. O que me faz entender, ou ver dentro da leitura, que a África ainda é um país, são países, é um continente com países muito, de uma juventude muito intensa, né, que podem, né, eu acho que devem, com a ajuda de outros países, de outros continentes, podem e devem ter uma perspectiva de desenvolvimento urbano muito grande para os próximos 20, 30 anos. Então, me parece que o berço do desenvolvimento urbano nesse momento, ele vai se canalizar para a África, até por uma questão cultural e de dívida econômica que os países europeus, principalmente, têm com o continente, porque eles organizaram todo o continente no momento da recolonização, da nova colonização, e agora estão, de certa forma, contribuindo para que esses países tomem um rumo, né, um rumo do desenvolvimento, diminuir a desigualdade social, né, diminuir a pobreza, enfim. Há um movimento mundial nesse sentido, né, que dá para perceber aqui nesses textos, né? A própria figura de Nelson Mandela na África do Sul é uma figura de revolução, né? Num país que existia uma segregação enorme, o próprio apartheid, né? Que vai aparecer aqui nos textos da apostila. Os gráficos são muito legais de ver, seguindo uma sequência aqui, novamente vendo a estrutura na página 39 da Tunísia, de Botsuana, Costa do Marfim, Etiópia e Angola, a estrutura etária das pirâmides. Novamente nós vamos ver no caso da Angola, vejam, Angola tem um índice de nascimento não muito grande, mas também uma perspectiva de vida muito pequena, em torno dos 60 anos. Então, considera-se que, nesse caso, a condição social e a desigualdade social é bastante importante. Na Tunísia, por exemplo, nós já temos uma... Por que na Tunísia, né? Vejam, nós estamos na África do Norte. Os países da África do Norte são países que têm jazidas de petróleo e têm uma certa riqueza e um contato muito grande, tiveram já na história dos próprios países com a Europa e com a Ásia. Então, o gráfico da Tunísia, que fica na África do Norte, por exemplo, ele é bem mais amplo, né, nesse sentido, a expectativa de vida maior, menos nascimentos, né, uma condição social diferente dos outros países da África Meridional e da Ocidental, que seria a África subsaariana, onde a pobreza,
a própria seca, né, a dificuldade agrícola é muito grande. Então, a África do Norte tem uma diferença bastante grande em termos de desenvolvimento em relação à África, a África, ou continente africano do sul, né, subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Isso tudo está posto é como se eu fizesse uma leitura do gráfico com um certo cuidado para entender o que os números estão me dizendo, né? E fazer uma correlação com o que eu estou lendo. Seguindo nessa mesma sequência, tem um exercício que já foi pedido como tarefa. Nós vamos ver os deslocamentos populacionais no capítulo 3, né, na América e na África. Esses deslocamentos são as migrações contemporâneas, né, por diversos motivos, né? Se nós estamos falando da América e na América nós temos o deslocamento de pessoas, por exemplo, da América Central e da América do Norte em relação à América, que é dos americanos do Norte, dos Estados Unidos e do Canadá, por uma questão de tentativa de melhora de vida. O México faz muito isso, tanto que tem essa barreira, esse muro que Donald Trump está querendo construir ali, é justamente para evitar que os migrantes mexicanos adentrem os Estados Unidos, assim como alguns países como Guatemala, El Salvador, da América Central, também sonham, as pessoas que vivem mal nesses países sonham um dia chegar ao Canadá, chegar aos Estados Unidos. Essas são as migrações internas do próprio continente americano. Na maioria das vezes é por busca de melhores condições de vida. Em alguns outros momentos é por exemplo, catástrofe ambiental, como aconteceu o terremoto no Haiti, né? Muitos haitianos vivem hoje no Brasil por conta dessa catástrofe que aconteceu em 2010 para 2011. Então, existem essas migrações que são de país para país dentro da América. Existe também uma migração entre a América Central e a América do Sul, que são migrações para estudo e para trabalho. Tá? Existem muitos contatos comerciais nos países da América Central e da América do Sul, em que as pessoas acabam transitando, né? Viajando mesmo, né? E se instalando para representar uma determinada companhia ou para fazer uma pós-graduação. Isso acontece bastante, é um tipo de migração para estudo. No caso do continente africano, as migrações internas e externas, porque assim, existem pessoas que saem de um país que está em guerra civil dentro da África e vão para um outro país em que não há guerra civil. Isso são as migrações internas dentro do continente. Mas também muitos africanos, principalmente os do norte, que estão mais próximos do mar Mediterrâneo, há uma migração em busca de melhores condições de vida na Europa, né, por conta do desenvolvimento econômico daqueles países como Inglaterra, Alemanha, enfim, Suíça, Suécia, França e assim por diante. Então, pela proximidade, há uma tentativa dessas pessoas de chegarem, o que vai gerar alguns problemas que nós conhecemos como xenofobia, né? Essas migrações que vão tentar adentrar na Europa vão ser recebidas com uma certa hostilidade por parte dos habitantes, né? E por parte dos governos também, que fecham fronteiras, que usam soldados, que tratam mal, que deportam, né? Que não aceitam que essas pessoas entrem. Essas migrações internacionais vão acontecer também aqui no Brasil, como é o caso agora da Venezuela, que eu cheguei a citar para vocês na sala, por conta de um governo autoritário e que está levando o país a um caos econômico, as pessoas estarem fugindo pelas fronteiras e entrando no Brasil. Resolve-se um problema na Venezuela, cria-se um problema aqui no Brasil, porque essas pessoas nem sempre são bem recebidas, e aí os brasileiros também praticam xenofobia, infelizmente, né? Aconteceu em Roraima no ano passado. Essas situações que vão passar aqui pela página 44 e 45 são bem tranquilas de entender, tá? Tem alguns exercícios. Esse texto da apostila ele é muito teórico, né? Muito texto, poucos exercícios, né? Vai falar aqui da urbanização na África. A China está investindo muito em tecnologia de infraestrutura na África, também com certo interesse, porque eles vão fazer acordos com o governo e vão acabar usufruindo daquelas obras que estão sendo feitas. Então, é um fluxo mundial que está envolvendo o continente africano e o continente americano. Não vou mais adiante, porque senão o assunto vai migrar para uma outra aula, né, que nós vamos fazer na próxima semana. Muito legal estar com vocês, embora não estejam vendo todos, né? Uma semana excelente para todos, muita saudade e que a gente possa voltar o mais rápido possível. Até logo.